Olá, patriota! Hoje é dia 15 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Os deputados federais Nicolas Ferreira e Guilherme Boulos fizeram um debate ao vivo na CNN Brasil. Durante determinado ponto da conversa, o parlamentar de Minas Gerais partiu para o ataque contra o militante do PSOL e disse que não há espaço na democracia para terroristas, em alusão às atitudes de órgãos ligados a Boulos, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Nicolas ainda relembrou uma fala de Boulos em que ele diz acreditar que houve roubalheira na Petrobras durante o governo do PT. Como resposta, o deputado do PSOL ficou apenas em silêncio e sorriu durante a fala de Nicolas Ferreira. Veja o momento do debate. O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo aqui. Não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo com a Câmara seria isso, né? Você realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí com o governo, né? Antigamente, realmente era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora, é engraçado que quando você aí mostra essa questão de, nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente o diálogo do Guilherme Boulos é esse, assim como o do Lula, o mensalão, o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, falando e admitindo, não de fato, tinha-se ali, inegável, né, que tem ali a corrupção na Petrobras, do PT, e agora ele está de mão dada ali, fazendo L junto com o maior corrupto desse país. Então, assim, nós temos maioria. De fato, é engraçado porque o sorriso, como diria, né, o Olavo de Carvalho, risadinha é argumento de uma outra tipo de pessoa. Você pesquisa aí o resto da frase aí para poder saber o que eu estou falando. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, realmente eles tentam levantar aí 51 imóveis, com relação ali a orçamento secreto. O orçamento é tão secreto que ele é disponibilizado no Diário Oficial da União. Inclusive, a própria Simone e a Soraya utilizaram desse orçamento aí tão secreto que é disponibilizado de forma pública. Então, esse tipo de falácia, realmente a gente vai destruindo aí aos poucos e, graças a Deus, o povo brasileiro está vendo que a mamata, anteriormente ali atrás, acabou. Eu, inclusive, coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Boulos, que foi criado em 97, mas que até hoje, né, não tem teto. Então, realmente, eu fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, para trazer aí cerveja, mas, na verdade, tudo que acontece é um sem-teto com jatinho. Em 2020, eu até me questiono aqui como a CNN convidou esse rapaz aqui para poder falar a respeito de protestos, sendo que há imagens, fotos dele claramente ali no meio de uma multidão de terroristas atacando ali a Fiesp, depedrando ali patrimônio público, indo ali para cima da polícia junto com os seus vários ali terroristas e que são chamados ainda muitas das vezes pela mídia aí de movimentos de protestos. Então, realmente, a postura que eu não quero ter é como, por exemplo, a do Guilherme Boulos. Agora, a postura que eu quero ter é como eu estive aqui na Câmara de BH. O Calil, por exemplo, é um opositor ferrenho que eu tive, discordo dele com várias medidas que ele fez aqui durante a pandemia, de fecha e abre a cidade sem nenhum tipo de embasamento científico, mas é engraçado que até mesmo a oposição reconhece o meu trabalho. O Calil, quando finalizou essa eleição aqui para governador, ele disse, olha, o Nicolas é um rapaz brilhante. Eu até me assustei, falei, poxa, até que enfim, aí o Calil abriu os seus olhos, pelo menos para o trabalho que eu faço aqui em Belo Horizonte. O legislador de oposição, ele tem duas funções como todos os outros, que é fazer boas leis, impedir que as leis más prossigam e também que a gente fiscalize o executivo. Então, pode ter certeza, não quero contar aí com essa possibilidade, né, desse ladrão de 9 dedos voltar aí ao poder, mas caso volte, pode ter certeza que a paz da esquerda acabou aqui nesse Brasil. Eu não acho que exista espaço para terrorista na nossa democracia. O jornalista Rodrigo Constantino reverberou um tweet do youtuber Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, e atualmente com um programa próprio, em que ele diz achar Bolsonaro menos danoso para o país do que Lula.
Classificando o monarca como um isentão, Constantino analisou que se omitir de um momento decisivo como o que o país vive hoje também é fazer uma escolha. Isso porque existem duas bifurcações claras no segundo turno, um caminho de liberação desenfreada de criminalidade e drogas e outro de um país com valores, regras e focado em crescer. Constantino disse ainda que existem vários monarcas espalhados Brasil afora. E eles precisam entender que não tomar uma decisão também significa fazer uma escolha. Veja o comentário dele. Mas ele já está inclinado a vir para o lado da luz, para o lado do bem. Todas as pessoas que me cancelaram, que falaram que eu era um monstro, um nazista, lembrando, ele defendeu o direito de existir um partido nazista, como comunista, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Acharam certo eu perder a empresa e o sonho que eu criei, e todos eles votam no Lula. Bolsonaro, para mim, é menos danoso. Tenho medo da polícia do pensamento que vem junto com o Lula. Lula é um totalitário. Para o Lula, se você não está com ele, você é o capeta que tem que ser censurado. Para os bolsonaristas, não. Eles são os primeiros a liberar aqui. Fala! Fica em paz aí. O monarca, ele tem lá as pautas dele, ele é mais jovem, ele é libertário, rebelde. Só que pregar o voto nulo ou a indiferença, aí é um equívoco. E foi isso que eu tentei chamar a atenção dele. Falei, quero crer que um dia você vai amadurecer para entender que política é a arte do possível. E ele respondeu assim, se o possível tem sido isso, eu quero o impossível. Eu tenho textos interessantes, baseados em José Inheiros, por exemplo, sobre a manutenção dos sonhos, o norte, o horizonte que nos guia, contra a frieza do pragmatismo. Eu tenho textos sobre isso. Eu era mais jovem. Mas assim, iris or iris. O sonhador, ele tem um papel na sociedade. Ele tem um papel. Mas na hora do frigir dos ovos ali, o cara tem que saber o que está em jogo. E, de novo, quando a escolha que se apresenta é uma bifurcação clara, aborto, defendo vida. Drogas, aqui o monarca está desse lado. E sou contra liberar geral drogas. Roubalheira e lógica do assalto e estava só levando um celular, vamos punir bandido. O bandido fez uma escolha, tem que ser punido. Vamos olhar para a vítima, não para o bandido. Está tudo muito claro. Então não dá para manter uma indiferença aqui. Não dá. O pecado da omissão, nesse caso, é grave. Quase tão grave quanto o da escolha errada. Então vem, monarca. Quando eu falo monarca, eu estou falando com vários monarcas. Você é mais libertário, você é contra tudo e todos, eu sou contra o Estado, a política é cínica. I've been there. Acredite, eu já estive aí. Não estou falando com arrogância, a voz da experiência contra o jovem. Não, eu também odiava que fizessem isso comigo, quando eu era mais jovem. Mas assim, a política é o possível. Iris or iris. É o que é. E não fazer uma escolha é fazer uma escolha. Essa indiferença tem um custo muito caro para o Brasil. Se o Brasil virar uma Argentina, não vai adiantar você virar e falar mas o Bolsonaro também mandou mal. Não adianta. O que adianta virar e falar o Macri pisou na bola? Pisou! O Macri é um tucano melhorado. Bolsonaro é muito melhor que o Macri. Mas deixaram o Foro de São Paulo voltar ao poder na Argentina. E a Argentina está sendo destruída. 100% de inflação, liberdades indo para o ralo. Acabou. Acabou com a Venezuela. Então, assim, acorda, turma. Essa é a mensagem. Com a voz rouca, o presidente Bolsonaro fez um breve discurso em Minas Gerais, ao lado do pastor Valdemiro Santiago e do governador do estado, Romeu Zema. A cerimônia fez parte da inauguração de um templo religioso em Belo Horizonte. Após sua fala, Bolsonaro deixou que Zema e o pastor Valdemiro exaltassem os feitos do país e o empenho do presidente, a quem chamaram de um homem de Deus, e na sequência puxaram uma oração pelo futuro do país. Veja um trecho da fala dos três no evento na capital mineira. E nós, além das questões materiais, temos as questões espirituais.
Aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião nenhuma, porque nós respeitamos a liberdade do nosso povo. Certas posições nós não admitimos, aquelas que querem desgastar os valores familiares. Para nós, a família é um presente de Deus e nós devemos preservá-la. Não discutimos a questão de ideologia de gênero. Vocês sabem que o maior patrimônio de todos nós não são nossos bens materiais, são os nossos filhos. Nós não queremos uma filha nossa indo no mesmo banheiro da escola onde um moleque homem também frequenta. Nós preservamos a questão do aborto, é outra coisa. Nós somos pela vida desde a sua concepção. E nós também jamais poderemos admitir, como o outro lado quer, legalizar as drogas no nosso país. Só quem fala isso não sabe o sofrimento de uma mãe com um filho no mundo das drogas. Nesse momento, agradecendo a oportunidade dada pelo apóstolo Valdemiro, eu peço a Deus que ilumine cada um de vocês no próximo dia 30 de outubro, para bem decidir quem vai comandar o nosso Brasil. Se estamos dando certo até o momento, eu peço humildemente a vocês essa oportunidade de, ao lado do governador Zema, comandarmos Minas Gerais e o nosso Brasil. Eu, sempre quando venho a Minas, agradeço pela minha segunda vida que Deus me deu lá em Juiz de Fora, quando tentaram me matar. Ele me preservou, Ele me salvou, e a Ele nós devemos a nossa vida. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade, por este dia de ouvir essas poucas palavras. E terminamos com aquilo que já tornou-se uma rotina entre nós. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Carla Zambelli fala de polêmica da sigla CPX no boné de Lula. A parlamentar destacou novamente a proibição da polícia por parte do STF de subir em morros e ir atrás dos bandidos. Bom, a imprensa está dizendo agora que a sigla CPX, que estava no boné do Lula ontem, era de complexo e não de cupincha. Só que dá uma olhada na sigla que existem nos fuzis apreendidos no complexo do Alemão. Agora dá uma olhada também no nome dos procurados traficantes do mesmo complexo, que são cupincha do tráfico. Agora eu queria saber o seguinte: será que o Lula, no discurso de ontem do Complexo do Alemão, falou que em janeiro, naturalmente, todas as pessoas, sem que seja necessário um decreto, vão devolver as suas armas para o Estado? Pode saber, se o PT voltar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Será que ele se atreveu a falar isso? Uma outra pergunta: por que será que o próprio Fachin do STF determinou que nenhum policial pode subir um morro? E mesmo que pudesse, a gente sabe como eles são recebidos. Mas o Lula pode subir o morro e é recebido como herói, inclusive por ex-traficante, que agora é ator global? Estranho, né? Pois é. Nesse dia 30, vote 22 e tenha certeza, arma só nas mãos de pessoas de bem. E segurança total, inclusive nos morros, para os moradores. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou trechos de uma viagem que fez à Argentina nesta semana.
com o intuito de gravar vídeos para alertar os brasileiros sobre os riscos de um governo socialista. Num teaser publicado no YouTube, o parlamentar mostra conversas que teve com o povo argentino, a maioria deles exaltando Bolsonaro e revoltados com os rumos da política econômica da Argentina, atualmente comandada por Alberto Fernandes, amigo direto do ex-presidente Lula. Nos próximos dias, Eduardo deve divulgar mais novidades da visita. Veja um trecho do vídeo. Felicidades, tem bom padre. Gracias. O melhor de Brasil. Gracias. Tem que ter um Bolsonaro, tem que trazer para a Argentina. Sí, allá hay deflación, acá hay inflación. ¿Te gustaría tener deflación en Argentina? Sí, me encantaría. Isso aqui é a crise do socialismo, tá? Tudo bom? Tudo bom? Como está? La gente que viene acá de Brasil es más de Bolsonaro que de Lula. Yo le digo, che, pero Lula, no, Lula, no. Eso Lula, un demonio. Vamos, O deputado estadual e apresentador de TV, Jorge Wilson, gravou um vídeo de apoio a Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Ao lado do ex-ministro da Infraestrutura, o xerife do consumidor não poupou elogios ao candidato e manifestou também apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Assista o vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui com o nosso futuro governador Tarcísio de Freitas. Momento que eu quero pedir a corrente. Você que nos conhece através da TV, através das redes sociais, a importância do Estado de São Paulo para eleger o Tarcísio de Freitas, número 10 governador, e para reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Bolsonaro 22. É fundamental esse alinhamento do governo federal com o governo do Estado de São Paulo. Então o Tarcísio vai ser o nosso governador. Então temos que manter o Jair lá. Não é isso, Tarcísio? É isso aí, nosso xerife do consumidor. Estão falando com o xerife e a gente está falando dos capitães. Um capitão lá em Brasília, um capitão aqui em São Paulo. Capitão Bolsonaro para continuar comandando o Brasil, um homem que fez a diferença, nós passamos por muitas dificuldades, mas estamos saindo do outro lado, mais fortes. O Brasil está crescendo, está gerando emprego, criando oportunidades, criando empresas, a inflação está caindo e nós precisamos dar continuidade. E além disso, voltando aqui, Tarcísio, governador número 10, a gente vai ter um alinhamento do governo federal com o governo do Estado. Isso vai trazer recurso, vai trazer qualidade, vai trazer oportunidade, vai mudar a vida do cidadão, vai fazer a diferença no município, vai trazer mais saúde, mais educação, mais segurança, mais trabalho, mais comida na mesa de cada pai, de cada mãe de família. Conto com vocês no dia 30 de outubro. Vote Tarcísio governador, número 10, presidente Bolsonaro 22. Até a vitória. Até a vitória. Vamos juntos. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.